Que a graça do nosso Senhor cubra você e sua família e que Ele abra o nosso entendimento para o texto sagrado em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos seguindo o estudo da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 agora, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, temos que já pausar aqui, né? É o que a gente estudou no vídeo anterior, tá? Depois você pode assistir o vídeo se você não pegou lá, mas eu vou aqui trazer rapidinho essa ideia do conteúdo, tá? Paulo estava na prisão nesse momento. Esse Paulo aqui é o Paulo lá de Atos dos Apóstolos, Saulo, depois chamado Paulo, perseguia a igreja, virou perseguido por causa do amor dele a Cristo, e aí ele estava na prisão em Roma, é o finalzinho de Atos, né? Ele está na prisão em Roma, e ele escreve uma carta para essa igreja, a igreja de Éfeso, que nós também lemos em Atos lá, a história de Paulo em Éfeso, né? E aí, no finalzinho do vídeo passado, eu comentei com você que Paulo fala assim, olha, eu estou preso, mas não fiquem vocês desanimados, né? Não desanimem por causa das minhas tribulações, por causa dos meus sofrimentos, mas porque elas são uma glória para vocês. Essa ideia, o fato de o pastor de vocês estar preso por amor ao evangelho, não deve ser motivo de desânimo, mas uma glória para vocês. Olhe só que graça de Deus, a pessoa que esteve aqui conosco, anunciando o evangelho, agora está preso de tanto que ele ama a Cristo, de tanto que ele anuncia o evangelho. Aí então, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Coisa bonita isso aqui, né, gente? Coisa bonita pensar em família. Eu estava conversando com uma pessoa, agora recentemente, sobre essa ideia de congregar, né, de fazer parte de uma igreja. E aí eu percebi que essa pessoa tinha uma percepção muito pobre do que é a igreja, porque ela via a igreja como uma espécie de escola, um lugar onde a gente vai para aprender o evangelho. E eu sei que isso é assim porque muitas igrejas realmente dão essa ênfase, né, na palavra, né, na pregação. O importante é a pregação, né? E eu vejo a igreja como família. E eu vejo, a Bíblia também fala que nem toda a família nos céus e na terra. Ou seja, uma família muito maior. Tem aqueles que já partiram, tem todos os servos de Deus que não são humanos, as legiões angelicais. Deus, então, ele dá, o Pai dá nome a todos nós, né? E aí eu vejo a igreja como isso, como família. E eu quero estar perto da minha família, né? Eu quero estar perto dos meus irmãos na fé, porque eu percebo essa relação muito forte na igreja. Eu, quando fui aceito na igreja, quando fui recebido, eu passei a ser abençoado pela presença dos irmãos. Os talentos, os dons que Deus deu para esses irmãos começaram a afetar positivamente a minha vida. E é claro, eu não percebia naquele momento, mas depois me disseram isso e eu percebi que também aquelas coisas boas que Deus plantou em mim estavam abençoando irmãos ao meu redor. Então a igreja tem isso, né, de ser uma família. Claro que também tem uma outra coisa que é essencial, a ceia do Senhor. Nós só temos ceia quando somos igreja, né? Então, olha que bonito, por essa razão, porque Paulo está preso e por isso ser uma glória para a igreja, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Coisa bonita, né? Família. Oro para que, com suas gloriosas riquezas, esse é o pedido de Paulo, ele os fortaleça no íntimo do ser com poder, por meio do seu Espírito. Paulo está pedindo que, com as gloriosas riquezas de Deus, ele fortaleça no íntimo do ser os irmãos de Éfeso, por meio do seu Espírito. Espírito que cada um que se entrega a Cristo recebe. Nós já estudamos isso, hein? Não acredite naquela bobeira que receber o Espírito Santo é um evento posterior. Não é. Nós somos selados pelo Espírito Santo na hora que nós nos rendemos a Cristo. Já estudamos isso aqui mesmo nessa carta. Deixa eu até folhear minha Bíblia aqui um pouquinho, né? Bom, a gente já viu isso em vídeos anteriores. Eu não vou aqui deixar esse vídeo longo demais. Mas recebemos o Espírito Santo no momento que nos entregamos a Cristo. Não acredite em algo diferente disso. Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês. Oração de Paulo. Deus, com suas gloriosas riquezas, fortaleça no íntimo, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração mediante a fé. Claro que nós recebemos o Espírito Santo, então a Trindade está em nós, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, sim, sim.
Essa expressão Cristo habitar no coração não significa que algumas pessoas têm Cristo, outras não. É aquela ideia que a gente ainda tem, né? Quem mora no meu coração? Em quem eu penso? Em quem eu medito? Para quem que eu dou espaço nos meus pensamentos? É isso que Paulo está pedindo. É esse sentido da expressão para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E eu oro para que, estando arraigados, quer dizer que arraigados? Enraizados, tá? É a figura de raízes mesmo, né? Estando enraizados e alicerçados. Alicerce é a base de um edifício, de uma casa, de uma construção. Então, Paulo está tendo aqui em mente o que está embaixo da terra, o que a gente não vê, mas que dá estrutura para o que a gente vê. A gente vê uma planta, a gente não vê a raiz, mas a raiz é que dá estrutura para a planta. A gente vê uma casa, a gente não vê o alicerce da casa, mas é o alicerce que dá a base para essa casa. Então ele fala aqui, e oro para que vocês, tendo essa base, que não se vê, mas que ela está lá, vocês possam, juntamente com todos os santos, esse é um pedido de Paulo para toda a igreja, compreender, e eu já vou lhe explicar, compreender largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não tente encarar aqui essas dimensões no sentido matemático e ver quantas dimensões são, e isso e aquilo, porque não vai funcionar. Isso aqui é uma expressão, é um jeito de falar, onde Paulo quer dizer o seguinte: eu quero que vocês entendam o todo. Eu quero que vocês entendam em todas as características e dimensões o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Tudo que a gente pode conhecer e estudar, o amor de Cristo é mais. O amor de Cristo, ele é aquilo que a gente lê na Escritura, né? Ele chega ao ponto de nos constranger, de tão bom que ele é. Paulo ora por isso, por essa compreensão desse amor. Eu oro também, eu convido você a orar também, para que nós tenhamos essa compreensão. Eu não conheço outras eras, eu conheço essa que nós vivemos, mas nessa era, como a igreja precisa conhecer o amor. Como falta amor, como falta essa compreensão. Como nós temos pessoas inseguras, porque elas não sabem quem elas são em Cristo. E elas querem tomar lugar dos outros, querem aparecer, porque elas não têm a segurança do amor de Cristo. Elas não sabem quem elas são em Cristo. Como nós temos conflitos de interesse, precisamos conhecer o amor em todas as suas dimensões, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aqui Paulo, ele usa até figuras de linguagem, ele usa redundâncias, ele usa repetições, né? Cheios de toda a plenitude, né? É preencher ao máximo com tudo de bom que se pode ter em Deus, né? Paulo quer assim a igreja repleta de Deus. Ele falou do amor, né? Deus é amor. Ele ora por isso para a igreja, para esse preenchimento acontecer. E nós precisamos orar por isso. Muitas vezes a igreja está orando por coisas que são importantes, mas esquece aqui daquele primeiro amor, como lemos lá no Apocalipse, né? Às vezes esquece disso, às vezes falha nisso. E nós precisamos orar e buscar em Deus esse conhecimento daquilo que excede o conhecimento. Mas a gente precisa se perceber amados. A gente precisa perceber essa característica de amor de Deus. Eu vejo pessoas às vezes comentando aqui no canal. Eu compreendo, são pessoas que às vezes estão em sofrimento, mas estão equivocadas na compreensão do Evangelho. Gente que quer ira, que quer fogo. Gente dizendo, eu não aguento essa pregação aí sobre amor, né? Porque Deus é justiça, exercerá o juízo. Deixa isso para Deus. O que nós temos que orar para viver é o amor. O nosso chamado é para o amor. O que Jesus falou sobre nós é: vocês serão conhecidos pelo amor. E não pelo juízo. E não por clamarmos por juízo. Deus vai julgar independente do que eu ache, independente do que eu faça, independente do que eu diga. Ele vai julgar. Só que ele me deu uma missão, para mim, para você, para a igreja, para Paulo, anunciar a boa notícia, o Evangelho. Claro que a gente anuncia isso apontando para as pessoas aquele contraste, né, entre o mandamento de Deus, que ninguém cumpre, que é o amar como Jesus amou,
E aí isso faz de nós o que? Pecadores? E aí vem a boa notícia, que Deus oferece perdão por causa da cruz do Calvário. Então o nosso anúncio, o nosso desejo, o nosso foco não é no julgamento. Isso ele vai fazer. O nosso foco é no amor. E a gente só anuncia até que existe pecado, justiça e juízo por causa do amor. Primeiro o amor dele por nós, e aí o amor nosso pelos outros. Então deixe de lado a ira, abandone o furor e abrace o amor. Aqui esse A tem um acento crase, né? Então é aquele, né? Para aquele seria assim, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. Mas ele é amor. E ele quer o melhor para nós. Isso aqui é importante ter em mente. De acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Olha que oração bonita aqui. Glória seja dada na igreja em Cristo por todas as gerações. A quem? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Opa, tem uma coisa que é importante que a gente não pode perder nessa frase longa. De acordo com o poder dele que atua em nós. Então nós fazemos orações e ele é capaz de fazer infinitamente mais e tem um poder atuando em nós. Eu vejo aqui várias possibilidades. Eu vejo a possibilidade de transformação aqui dentro, que é muito mais do que eu posso imaginar. Eu vejo a possibilidade de luz no fim do túnel para a minha luta contra o pecado, contra o meu pecado. E eu vejo a possibilidade de eu ser transformado em alguém que leva esse amor de Cristo para o próximo. Assim como pessoas anunciaram ao longo da minha vida esse amor, e isso é transformador na minha vida e sempre será. Quantas vezes eu estou vivendo coisas que eu estou lembrando de palavras que me foram ditas por servos e servas de Deus. Da mesma forma eu posso ser transformado e ser alguém útil ao Evangelho, útil ao povo de Deus. Isso é uma esperança. A ele seja dada toda a glória, para todos sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia nesse capítulo 3 da Carta de Paulo aos Efésios. Convido você a reler esse texto, a voltar no nosso próximo encontro para a gente ir para o capítulo 4. Se esse material foi bom para você, ele teve alguma utilidade, passe isso para alguém, encaminhe para alguém, para que isso também abençoe a vida de outra pessoa. E eu convido você a voltar aqui no nosso próximo encontro para a gente seguir o nosso estudo da Palavra de Deus. Muito obrigado e até lá.